Olá pessoal, tudo bem? Deixa eu tirar esse espelho daqui, botar pra cá. O vídeo vai começar hoje com cinco coisas, né? Falando sobre, novamente, aquelas pragas que nos perseguem, né? Os demônios, que sempre tá 24 horas trabalhando. Aí teve uma vez que um abençoado perguntou assim: Ô Robson, por que você, sendo cristão, você veste camisetinha, você anda de short, você não anda de calça, camisa de manga? Eu disse, rapaz, eu sou baiano, aqui faz muito calor. Eu visto aquilo que dá para me viver do conforto, eu não posso me expor. Aí lá, porque você é crente, você se veste assim tão à vontade. Aí eu disse, olha, o que Jesus vai levar de mim, a minha matéria, pro buraco, e o que vai subir é meu espírito. E deixe de me julgar. Deixe de me julgar pelo que você vê. E deixe Jesus me julgar pelo aquilo que eu sou. Pronto. Nunca mais essa pessoa me perguntou nada. Vamos voltar para o vídeo, né? Que esse vídeo hoje aqui, o próximo vídeo que eu vou fazer vai ficar super interessante, que vocês vão entender como é que funciona lá dentro do terreiro. Eu tenho muita coisa para falar ainda. Tá acabando, mas tem muita coisa para falar. Eu vou falar sobre algumas coisas relacionadas, que eu já deixei aqui gravada, sobre os demônios e as doenças. Isso aqui eu vou falar logo de início. E como os demônios causam as doenças. Vocês precisam saber, vocês precisam conhecer esse lado. Aí tem aquela pergunta: todo doente, presta atenção, todo doente é endemoniado? Essa pergunta eu vou te responder. Quais são as áreas de ataque dos espíritos de enfermidade? Eu vou explicar para vocês, pequenininho, assim, um trecho pequenininho, quais são as áreas de ataque dos espíritos de enfermidade. Tem espírito para tudo quanto é coisa. Se der, eu vou, no meio do decorrer, aí eu vou explicando cada espírito que tem para muita coisa aí. Quais são as maneiras, né, que os demônios atacam a mente das pessoas? Duas maneiras. A primeira é no intelecto e o ataque direto. E vou falar sobre isso daqui, principalmente essa parte do ataque direto. O ataque no intelecto já tem mais ou menos uma base do que de como, né, os demônios eles atacam de forma gradativa a mente e o intelecto da pessoa. Certamente vocês já tenham perguntado: são os demônios o culpado de todas as desgraças do mundo? O fato é que realmente tudo que existe de ruim neste mundo tem a sua origem em Satanás e seus demônios. São eles os causadores de todos os infortúnios que atingem o ser humano, direto ou indiretamente. Quando Deus criou o homem, o fez perfeito, à imagem e à semelhança de seu Criador. Não criou cego, né, paralítico ou canceroso. Hoje os hospitais vivem lotados, os cárceres apinhados, os manicômios cheios, e a miséria e a dor e o caos pairam sobre a face da terra. Perdão. Quando as doenças, embora nem todas sejam provenientes de possessão demoníaca, convém lembrar que elas não são de Deus. Adão e Eva jamais foram acometidos de qualquer enfermidades antes do diabo entrar no seu coração na primeira vez. Tá? A segunda coisa que eu vou explicar aqui agora, porque a primeira foi os demônios e as doenças. A segunda coisa: como os demônios causam as doenças? Prestem atenção. Durante todos esses anos, nas nossas igrejas, ou na igreja que eu congreguei, ou nas igrejas que eu passei, principalmente umas que labutavam com realmente curas espirituais, eu tenho aprendido com testemunhos incontáveis que os demônios são o principal caso de doença. Nesse mesmo dia em que eu, por exemplo, hoje, estou fazendo esse capítulo desse vídeo aqui, hoje eu estava conversando com uma mulher que, após uma oração, ela quase cai no chão, né, e não deixamos, claro,
mas ela rangia os dentes e dava risada ao mesmo tempo, totalmente fora de sua personalidade. E eu perguntei qual o nome da entidade que estava incorporada nela. E com a voz estranha, o demônio afirmou ser a pombagira. E que estava naquele corpo havia 5 anos, provocando feridas no seu útero. Pensa aí, gente. Perante todo o povo presente, né, que se rodeou próximo, a sua mãe, no caso, confirmou as tais palavras, que ela estava realmente sangrando muito, né, tinha ido ao médico e tomado remédio, usado pomada, mas nada resolveu. E o demônio continuou dizendo que ela tomava medicamentos fortes, antibióticos, mas nada depois de uma breve melhora voltava ao seu estado doentio. Por ele ser, no caso, o demônio, no caso, o causador de tudo aquilo. Logo após a expulsão do espírito demoníaco, ela saiu radiante da oração, da reunião que a gente estava fazendo, e pouco dia depois reapareceu confessando sua libertação e, consequentemente, sua cura. Isso tem acontecido com frequência e isso é bom para a gente entender que o poder de Deus, o poder, não é a força, o poder de Deus continua agindo nas nossas reuniões. E Deus tem nos dado esse exemplo para provarmos ao povo a realidade da obra do demônio na vida do ser humano. Eu quero que todos que estejam acompanhando esses vídeos entendam como é as artimanhas de Satanás. Após a expulsão do espírito demoníaco, as pessoas ficam alegres e curadas. Alegre, vem um ar de alegria, um sorriso, um peso sai. Né? A maneira pela qual os demônios causam as doenças não é difícil de entender. Todas as doenças têm uma causa. E essa causa é sempre um vírus, como eu disse no vídeo anterior, um bacilos, um germes ou uma bactéria que provoca a destruição do tecido, a pele, ou o tecido, o órgão. Esses agentes microscópicos se movimentam, agem e têm vida. Perguntamos de onde vem essa vida? Né? De Deus não pode ser, pois ele não é destruidor. Para que esse micro-organismo se movimente e destrua, é necessário que haja uma força dentro dele, um espírito destruidor, e não podemos identificá-lo com nenhuma outra coisa senão como uma força demoníaca. Quando Deus criou o homem, formou-o do pó da terra. Embora este homem tivesse olhos, nariz, boca, perna, etc., não podia falar, ouvir ou andar. Enfim, não podia se manifestar porque nele não tinha ainda força motora que o fizesse movimentar. Deus soprou às suas narinas o espírito de vida. E daí, então, o homem começou a se manifestar através daquele corpo que Deus o criara. Assim também acontece com uma doença, preste atenção, os espíritos de vida que existe nele não é de Deus, mas de Satanás. No livro de Lucas, pegando caneta e papel, eu não vou deixar nada de rodapé aqui porque demora muito editar vídeo. Até as palavras pequenas de editar é muito. Pega então papel e caneta e anote. No livro de Lucas, capítulo 13, versículo 11 e 12, diz assim: E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou-a e disse-lhe: Mulher, está livre de tua enfermidade. Cabe a cada um a preocupação de se encher de Espírito Santo, para não dar lugar aos espíritos imundos. Desnecessário é dizer também que se deve ter uma alimentação sadia e todo o cuidado, né, com a saúde, evitando a se expor a doenças transmissíveis, né, exagerar no beber ou no consumir. Né, isso aí é imprescindível não dizer, não precisa nem dizer isso. Porque muitas vezes a enfermidade são causadas por tais ocorrências. Tá? Às vezes a gula faz com que a pessoa bote gordura em cima do fígado, né? Como eu
tenho conhecido pessoas, não preciso citar o nome aqui, né? O açúcar exagerado no sangue, então vai causar doença, claro, mas o diabo também vai bater palma. Toda pessoa endemoniada, presta atenção, no entanto, possui doença que não encontra explicações médicas ou naturais. No segundo caso, o demônio pode agir de maneira que alguém venha a pensar que uma enfermidade é natural ou congênita, quando na realidade ele a provoca para destruir a pessoa. Tive que sair aqui para atender uma pessoa, mas já voltei. Eu nem lembro onde foi que eu parei, mas eu vou partir para a próxima etapa. Todo doente, a pergunta é, todo doente é endemoniado? A pergunta é essa, todo doente é endemoniado? É claro que não. Embora a doença, como já expliquei, seja demoníaca, nem todo doente é endemoniado. Há uma grande diferença entre estar com um espírito de enfermidade e estar possesso. Vejamos algumas considerações. Uma pessoa pode estar cheia do Espírito Santo, mas devido a má alimentação ou a um distúrbio qualquer, fica enferma. Não significa que só porque eu sou cheio do Espírito Santo eu vou ter uma vida 100% sadia. Não, isso aqui é carne. Um dia eu vou envelhecer e um dia eu vou morrer. Há um cristão que, desprovido de sabedoria, jejua durante vários dias, no quais trabalham normalmente. Uma fraqueza ou uma doença pode sobrevir a tais pessoas. Devemos orar e jejuar, porém jamais deixar de cuidar do nosso corpo, isto é, vigiar. Se não cuidamos do nosso templo do Espírito Santo, ficamos sujeitos à doença, estamos abrindo brechas. Mas nem por isso se pode dizer que estamos com o demônio. Somos seres humanos e estamos sujeitos a variações climáticas ou orgânicas que podem provocar desequilíbrio físico, nos deixando vulnerável às doenças. Não devemos nunca esquecer que nosso corpo não é invulnerável. Ele é um templo do Espírito Santo, devemos ser cuidadoso e nutrido, no caso, para estar fortalecido contra os ataques das enfermidades de Satanás. Aquela mulher que andava encurvada, referida em Lucas 13, que eu citei ali atrás, imediatamente passou a andar livremente após a expulsão do espírito de enfermidade. Quando alguém está com esse espírito, está doente e não possesso. Olha a diferença. Conforme já esclareci, nem todo doente está endemoniado, mas todo endemoniado está doente. Quando os demônios possuem o corpo de alguém, comanda os espíritos de enfermidade e os atrai para aquela vida. Vamos para outro agora. A área de ataque dos espíritos de enfermidade. Quais são essas áreas? Quais são? Grave. Os demônios geralmente causam 3 tipos de doença. A primeira, doenças mentais. A segunda, doenças físicas. E a terceira, doenças espirituais. As doenças mentais são quase sempre provocadas pelos demônios que possuem a pessoa e procuram levá-la à loucura. As doenças mentais. Toda a pessoa que se envolve com o espiritismo sofre dores de cabeça, tonteira, desmaio, etc. Dizem-se muito acertadamente que os espíritos é uma verdadeira fábrica de loucos. Já expliquei isso aí uns 2 ou um vídeo atrás. Pronto. Os demônios atacam a mente das pessoas de 2 maneiras. A primeira, no intelecto. Olhe bem, provocam o ego, a inteligência, apela para a razão e procuram incutir uma explicação científica, filosófica ou mental, porém nunca espiritual. Sabem que os seres humanos são vaidosos e orgulhosos.
Começam despertando em sua mente para os fenômenos dos espiritismos, né, e dos ocultismos, levando a pensar que a verdade se esconde em experimentos e envolvimentos com os espíritos, estudos esotéricos e outras coisas desse tipo. O fim é o mesmo, de acordo com o que já comentei aqui. Acabam em um sanatório, um consultório de psiquiatra, né, de psiquiatria, tendo suas mentes danificadas ou totalmente estragada pela lavagem cerebral sofrida no espiritismo. A segundo, ataque direto. Agem sem piedade, transformando ou transtornando a mentalidade do ser humano. Eles se alojam no seu cérebro e convidam outros da mesma falange para tomarem parte na destruição. Há casos em que verdadeira legião se aloja na mente de uma pessoa para possuí-la e desgraçá-la. Estou falando aqui com toda a autoridade, todo o poder que me dá o Espírito Santo. No livro de Marcos 5, versículo 9, diz assim: E perguntou-lhe, qual é o teu nome? Respondeu ele, Legião, é o meu nome, porque somos muito. Porque nessa passagem foi onde Jesus mandou os demônios ir para os porcos, e os porcos se jogaram no precipício. Pode ler, Marcos 5, aí você vai ver todo o trajeto da história. Às vezes, antes mesmo da criança nascer, já estamos prometida aos demônios. Estão prometidas. E estes dela se acercam durante toda a sua vida, né? Tomam ao redor dela. Quando os pais frequentam o espiritismo ou outras religiões pagãs, costumam oferecer seus filhos aos cuidados dos demônios que vão passando de geração a geração. Já tivemos diante de muitos casos de crianças perturbadas por ataques demoníacos, hereis, esses demônios assim que se baixam em criança. Há pessoas que têm a mente tão desgraçada pelo demônio que somente com oração e jejum, ou jejum e oração, através de um ministério especial, pode libertá-la completamente. Olha o que eu estou lhe falando, isso é pura verdade. Em Marcos 9, 29 diz, respondeu-lhe, esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Marcos 9, 29. As enfermidades são meios pelos quais os demônios procuram destruir uma pessoa ou fazê-la submissa. Gostam de atacar o sistema nervoso, provocando insônia, dores de cabeça, úlcera, né, aquelas úlceras nervosas no estômago, úlcera nervosa na pele ou pé, medo, dores no corpo, coluna, pescoço, peso nos ombros, tá? Desmaios constantes e uma lista interminável de doenças, porque desta maneira podem manter a pessoa eternamente cativa e dependente, né? Dependente sempre de uma consulta de um espírito, de um centro, ela fica dependente como se fosse aquele dependente de cigarro. Felizmente, um dia a pessoa vai começar a enxergar o erro em que se encontra e pode até ouvir a voz de Jesus. Eu creio que todas as pessoas têm que se libertar. Somente dessa maneira pode uma pessoa cativa de Satanás obter a libertação. Vou contar mais uma história aqui que eu conheço uma senhora que ficou louca após ter se envolvido com os Exus caboclos e outros demônios lá. Chegou a fazer cabeça 2 vezes na esperança de melhorar a sua situação financeira. Veja bem, meu amigo, muitas vezes as pessoas se entregam de corpo e alma nas mãos dos Exus e eles usam de tal maneira que acaba deixando-a de fora do seu juízo mental, seu juízo normal. Não adianta raspar a cabeça nenhuma, ou 1 ou 2 ou 3 vezes, nem tomar aquele banho nojento de sangue quente, né? E de se recolher nos cubículos cheios de mosca durante aqueles dias no rancor. De nada adianta tanto sacrifício longe dos pais, filhos ou cônjuges. Não adianta comer as sobras da mesa dos Exu, nem beber sangue de animais.
tudo isso não passa de um processo que leva o praticante à loucura, à morte e à morte espiritual e leva a pessoa ao inferno. As doenças espirituais são aquelas que apresentam sintomas de enfermidade, sem que os médicos consigam localizar ou diagnosticar a sua causa ou a sua cura. É comum as pessoas ir ao médico e dizer que sofre, por exemplo, de um terrível dor de estômago. O médico faz todos os tipos de exames cabíveis, endoscopia, seja lá com pia, menos pia, com pia, sem pia, e depois de afirmar que ela não tem absolutamente nada. O paciente muitas das vezes se aborrece e duvida da capacidade daquele médico. Consulta muitos outros, não obtendo o resultado esperado em nenhum deles. Às vezes os médicos encaminham tal pessoa para especialistas, supondo ser tal problema de origem psicológica, e nada é mostrado. Muitas dessas pessoas acabam procurando um centro de espírita, um centro de macumba, na presença de ter seu problema resolvido através de trabalho de despacho, bruxaria ou coisa e tal. O fato é que a pessoa está realmente sofrendo de um grande mal espiritual. Os demônios que está atuando naquele corpo o está fazendo de maneira direta, sem a interferência de bacilos, germes infecciosos, né, ou lesão. Embora as enfermidades sejam obra do diabo, nem sempre os demônios que a provocam se manifestam diretamente nelas. Quando ele é expulso da vida dessa pessoa, com a libertação, a cura é instantânea. Que todos os pastores conheçam essa verdade. Eu espero assim como eu tenho chamado de pastor, conheço essa verdade e pratico levar essa verdade através de todos os canais possíveis para você que estão aqui vendo esse vídeo, né, aprenderem, né, que todos os verdadeiros cristãos saibam colocar em prática o poder neste sentido. O vídeo vai ficar por aqui, foram 20 minutos, o vídeo ficou um pouquinho longo, mas eu queria, né, que desse tempo de falar mais coisas, mas o próximo vídeo que eu for fazer aqui agora, talvez eu faça até hoje, mas talvez eu não poste no mesmo dia, porque dá muito trabalho. Então, nesses 20 minutos, eu quero agradecer a todos vocês que estão assistindo, estão levando a sério esses vídeos que eu estou fazendo. Não é brincadeira, não estou aqui para brincar, não estou aqui para dizer mentiras, eu estou aqui expressamente dizendo a verdade, dizendo o que vocês precisam se libertar. Cada detalhe daquilo que eu falo aqui vocês têm que levar a sério, porque eu não estou brincando. E isso é obra espiritual que eu estou fazendo aqui para todos vocês. Se vocês não levarem a sério, é melhor que vocês não assistam esses vídeos. Se vocês levarem a sério, levem tudo a sério daquilo que eu estou falando. Porque eu pago um preço enorme. Para postar esses vídeos para vocês. Então, vocês que me seguem, né, orem, jejuem, levante de madrugada, bote o joelho no chão, porque Deus vai te responder. Amém? Que Deus abençoe a todos. Eu estou sempre orando por vocês que me seguem. Todos aqueles que são fiéis no meu canal, eu oro por aqueles. E aqueles também que não são fiéis, que não assistem, não seguem os vídeos que eu estou postando aqui, eu oro por vocês também. Tá? Mas de maneira especial, todos aqueles que estão levando a sério os projetos de Deus nesses vídeos que eu estou postando. Minuto com Deus. Amém. Deus abençoe a todos.